Olá a todos, aqui é o professor Emanuel Gondim, professor de língua inglesa, e o vídeo de hoje, pessoal, eu vou poder, no caso, resolver com vocês mais uma prova. Dessa vez a gente vai fazer a resolução num formato um pouco diferente, né? Hoje eu vou poder expor muitas coisas, logicamente que eu vou falar muito, né? Mas também vou poder escrever e representar para vocês, no caso, vocês vão poder, de certa forma, assim, visualizar boa parte do que eu digo, só que agora eu vou poder escrever, certo? Então, antes de mais nada, pessoal, eu queria logo dizer o seguinte: o tema da prova de hoje ele é muito polêmico, né? Ele envolve o quê? Na verdade, ele não envolve, ele é totalmente voltado para a questão política, entendeu? Então, tipo, independente de você ser uma pessoa que dá muito valor a esse assunto, ou então não dá nem um pouco de valor a esse assunto, você tem que se manter neutro, entendeu? Então, a minha tradução, ela vai ser imparcial. Por que eu digo isso, Manuel? Porque muitas vezes as pessoas dizem, ele está traduzindo aqui, de certa forma está privilegiando determinado partido, está prejudicando o outro. Não, de forma alguma. E eu digo isso desde o início, pessoal. Por quê? Porque esse texto, ele é muito polêmico, ele utiliza uma linguagem, assim, muitas vezes, assim, que por mais que seja, no caso, acadêmica, ele utiliza alguns chavões, alguns apelidos, né? Porém, eu vou tentar ser sucinto, mas eu não vou descaracterizar nada do que foi escrito, certo? Então, já disse, essa é a minha mensagem, né? Eu não vou colocar aqui, expor nenhuma opinião em relação à política, ou seja, vou privilegiar nenhum partido, certo? Eu vou ficar imparcial desde o início até o final, certo? Então, vamos lá. Lembrando que essa prova é a prova da UFG, né? Vocês estão vendo aqui. E o ano, no caso, 2018, que realmente foi um ano muito conturbado por essa questão política, ok? Então, vamos lá. Aqui, vamos ver logo o início do texto, né? Aqui a gente tem aqui, ó, a folha do texto. Você vê, disse, Manuel, essa prova, diferente daquela que você resolveu anteriormente, que foi a da prova da PUC, ela tinha, no caso assim, em comparação, ela tinha as normas, né? E tinha também a questão do, como eu posso dizer, do tempo. Lá a prova, se não me engano, eram 2 horas, se não me engano, né? Mas essa aqui ela não está estipulando nada. Então, logicamente, uma vez que não tem essas normas na própria prova, é lógico que as pessoas, quando forem resolver essa prova, elas vão ser fiscalizadas, né? E a pessoa vai poder dizer quanto tempo ela dispõe, entendeu? Então, mas eu acredito que aqui não vai ser um tempo muito diferente da prova da PUC, ok? Até porque tem uma quantidade de questões muito parecida. Eu digo isso porque a prova da PUC ela tinha em torno de 7 questões e essa aqui tem o quê? Tem 4. Emanuel, então já que tem 4 questões, vai ter menos tempo? Talvez, entendeu? Mas isso não é só a questão do número de questões. Às vezes você tem uma prova que tem menos questões, mas o texto, não vou dizer que ele é muito complicado, mas ele é um pouco mais extenso e aí leva, de certa forma, ao mesmo tempo, entendeu? Então fica uma coisa pela outra. Então vamos lá, o título ele diz, ó, Height Suspense and Brazil General Election. No caso aqui, se você fosse traduzir, né, ao pé da letra, eu não vou me ater muito a essa questão, mas, por exemplo, height a gente sabe que é alto, né? Então é como se a gente estivesse se referindo ao quê? A um clima de alto suspense, né? Aonde? Nas eleições gerais no Brasil ou então nas eleições no Brasil, entendeu? Essa palavra general aqui, ela não tem tanta essa necessidade de você traduzir, certo? Aqui a data, September, no caso 28, 2018. Lembrando que isso é normal, as pessoas ainda estranham, né? Quando, por exemplo, pegam uma data no inglês e ficam achando, por que tem o número depois? É porque é costume, entendeu? Eles primeiro colocam no caso o mês, depois colocam o dia. O ano não, o ano sempre fica no final, certo? Então vamos lá. Aqui um pouco acima, não vou dizer que é o título, né? Mas de certa forma poderia, diz assim, ó, the vote is vital, the outcome is harder to predict than usual. No caso aqui a gente tem o que, ó? The vote is visual. Isso aqui, se você fosse traduzir, digamos assim, não vou dizer ao pé da letra, mas tentando respeitar a ordem, né, das palavras, né, tipo palavra por palavra, seria o que? O voto é vital. Tudo bem, não tem problema, mas se você, por exemplo, quisesse traduzir para votar é vital, tanto faz. É lógico que você estaria trocando substantivo por verbo, mas o sentido seria preservado. Então não fique atrelado àquela coisa, eu vou sempre traduzir mais próximo, respeitando todas as classes gramaticais. Se você não mexer no sentido da oração, não tem por que você ficar atrelado a essas
como é que eu posso dizer, a essas regras, entendeu? Não é que você vai burlar as regras, mas o mais importante, como eu já disse outras vezes em outros vídeos, é você preservar o sentido, certo? Aí que ele coloca the outcome. O que seria esse outcome? Ele seria, como aqui é no caso um texto acadêmico, ele de certa forma é a palavra resultado, né? Aí você diz, Manuel, por que é que ele não colocou result? Então no caso outcome seria, por exemplo, um sinônimo da palavra result, que também significa resultado. Sim, ele é sim o sinônimo da palavra result, ou seja, é resultado, sim. Mas por que ele é sinônimo? Não é só porque ele tem a mesma tradução. Não, a gente tem, por exemplo, uma outra palavra que também poderia ser traduzido para resultado, porém não seria o mesmo sinônimo, entendeu? Por quê? Que palavra seria essa? Vou colocar aqui, ó, bem rapidinho, vou só primeiramente aqui destacar, que eu acho importante. Deixa eu pegar aqui o marcador, pronto. Destacar aqui de amarelo para ficar melhor. Pronto, tá aqui, pessoal, bem rapidinho. Está aqui a palavra. Esse outcome, lembrando, ó, eu vou botar bem aqui também um texto, bem rapidinho, ó. Vou colocar aqui. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vou separar a palavra outcome. Beleza. Ok. Muito bem. Outcome seria o quê? Ele seria resultado, né? Perfeito. Aí você diz, Emanuel, tem outra palavra que você falou, né? Que também poderia ser colocada aí. Qual seria? Vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Pronto, aqui. Seria result. Perfeito. Result também é resultado, né? Aí você diz, não, então eles são sinônimos? São sinônimos. Perfeito. Beleza, são sinônimos. Agora tem uma outra palavra que eu também mencionei agora há pouco, né? Que ela também tem essa tradução, mas não é necessariamente um sinônimo. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, pessoal. Sinônimo, ou aliás, qual é a definição de sinônimo? Sinônimo não é aquela palavra que, por exemplo, tem uma tradução similar ou às vezes até igual. Não, sinônimo é aquela palavra que eu posso colocar no lugar de outra sem alterar o sentido, entendeu? Então quer dizer, não adianta você ter uma tradução parecida ou até mesmo igual. Você pode ter uma tradução diferente, entendeu? Mas se o sentido for preservado, aí o que acontece? Isso aí é um sinônimo. Agora, se o sentido mudar alguma coisa, mesmo que seja a nível de intensidade, então aí não é mais, de certa forma, um sinônimo, entendeu? Então, você vai dizer, então ficou parecido. Sim, ficou parecido, mas não ficou o sentido igual, certo? Eu estou falando igual no sentido, né, referente ao quê? A sentido, não estou me referindo à tradução, que é voltado para a questão de significado, certo? Não, que outra palavra seria essa que você está falando aí tanto e eu estou curioso para saber. Vou colocar agora. Uma outra palavra que eu poderia assim, achar que é, de certa forma, um sinônimo, mas não é, seria o quê? Seria essa, ó. Effect. Effect. Se você quiser, Emanuel, effect não é efeito? Sim, é efeito, mas muitas vezes a gente coloca a palavra effect como se fosse a palavra resultado, né? Qual foi o efeito disso? Qual foi o resultado disso, entendeu? Aí você diz, Emanuel, não é? Não é. Aqui eu vou colocar, ó, efeito, né? Efeito. E ainda vou colocar a palavra resultado, ó. Resultado. Perfeito. Aí você agora vai pensar, então essa palavra aqui é fact, ela pode ser efeito e ela também pode ser resultado, então ela, por teoria, né, eu poderia substituir outcome ou então result por ela. Na teoria sim, na prática não, pessoal. Por quê? Porque por mais que eles tenham no caso assim, uma tradução que seja igual, no caso idêntico, ou seja, que é resultado, o sentido ele é diferente. Aí você diz, Manuel, como assim? Vamos continuar aqui a tradução e você vai entender, ó. Quando eu digo, ó, the outcome is harder to predict than the useful, significa o quê? Tá dizendo o quê? O resultado, né? O resultado é mais difícil de, no caso, prever do que o usual. O usual no sentido que é o comum, tipo, esse resultado, ele não está sendo fácil da gente, de certa forma, adivinhar. Não dá para a gente prever com facilidade, entendeu? Então é isso. Então, no caso, quando eu digo isso, ó, o resultado, eu não estou falando no sentido, por exemplo, de efeito. Quando você diz assim, vamos pensar aqui um exemplo. O professor passou uma atividade, né? E como tal, ele queria o quê? Ele queria que os alunos melhorassem a nota. Então, quer dizer, aí qual é? Aí é resultado? Como resultado dessa ação que ele fez, né, do professor, o resultado que ele esperava era o quê?
era que os alunos melhorassem a nota, que fosse uma atividade que complementasse a nota, entendeu? Então quer dizer, aí é no sentido de que você vai pensar que é um resultado que de certa forma já é esperado, ou é uma coisa que é simplesmente a questão de um efeito, entendeu? Quer dizer, isso aí a gente tem que imaginar o quê? Se tem o mesmo sentido ou se não tem. Então quer dizer, a palavra effect, nesse caso aqui, ela não entra como sinônimo nem de outcome e nem como de result, entendeu? Então por conta disso, vou até especificar aqui, ó, colocar aqui dentro do quadrado, ó, ela é o que? Vou deixar ela destacada, ó, ela não é sinônimo, né? Ela não é essa palavra, ó, vou deixar aqui e ainda vou colocar mais, ó. Ela não é sinônimo, perfeito, ó, não é sinônimo de digitar aqui, pronto, não é sinônimo de outcome e nem de result. Pronto. Então é muito... vou até destacar aqui um pouquinho mais. Pronto, melhorou. Pronto, melhorou agora. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Sinônimo não é aquela palavra que simplesmente tem uma tradução parecida ou igual. Sinônimo é aquela palavra que eu posso substituir por outra sem alterar o sentido. A gente tem vários casos, entendeu, no inglês de palavras que têm traduções similares ou idênticas e não são sinônimos. Um exemplo, por exemplo, no caso a palavra muito em inglês. Muito em inglês a gente tem várias formas, né? Mas, por exemplo, se eu estiver me referindo a substantivos, né, no caso, vai ser o quê? Many e much. Ambos significam o quê? Muito. Só que o much, ele é para substantivo incontável. E o many é para contável. Então, quer dizer, eu não posso ficar... Ah, então tem a mesma tradução, então eu vou colocar aqui como se fosse sinônimo. Cuidado com essa sua definição, certo? Então, vamos agora dar continuidade. Ó. Pessoal, uma outra coisa. As pessoas até me perguntam isso, eu acho interessante falar também dessa vez. Eu não acho interessante... Principalmente quando o texto é um pouco extenso, ó, você pode analisar, ó, essa prova ela tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí se você for para a próxima página, o que que ela tem? Ó? 6, 7, 8, 9, 10, né? E ainda tem mais uma questão. Então quer dizer, eu não acho interessante, principalmente quando a prova é extensa, você querer traduzir, por exemplo, o texto todinho, né? E depois você diz, agora eu vou tentar resolver. Beleza. Ainda que de certa forma você tenha traduzido e que a sua tradução ela seja bem plausível, né? Você vai ter perdido um tempo muito grande na hora da leitura, entendeu? Então, tipo assim, se você for uma pessoa que tiver o hábito de leitura muito bem desenvolvido e que com certeza vai lembrar do que você leu, ótimo, mas geralmente não é isso que acontece. E eu digo isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam achando que pode ler o texto 2, 3, 4 vezes e aí se cansa, né? Às vezes é uma prova um pouco extensa, não é o caso aqui, porque são 4 questões, né? Você poderia fazer se quisesse, mas o problema é, se você se cansar e você começar a se estressar por ficar olhando para o relógio, o que vai acontecer? Vai acontecer que você pode inviabilizar algumas das questões. Como assim? Você pode achar que está economizando tempo, então que já perdeu muito tempo, fazer uma leitura ou então mais de uma vez, e aí vai querer acelerar. E aí o que acontece? Na maioria das vezes você acaba passando batido por alguma resposta. Então eu não aconselho você tentar traduzir principalmente um texto muito extenso para depois ir para as questões. Eu acho mais interessante, principalmente quando a prova é muito extensa, você ir primeiro para as questões, ó, por exemplo aqui, ó, a primeira questão, e aí você tentar procurar. Agora lembrando, quando eu digo procurar, eu não estou dizendo que você vai buscar passar aquele pente fino e procurar aquelas palavrinhas que são idênticas às outras. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você vai tentar traduzir já sabendo o que está procurando, entendeu? Já é diferente. Vamos lá então. Ó, acompanha o raciocínio. Primeira questão diz assim, ó. De acordo com o texto, por que a eleição deste ano, no caso do ano 2018, né, no Brasil, é diferente de todas que já tivemos antes? Você vê que é uma pergunta bem específica, né? Agora tem um detalhe, cuidado para você não querer utilizar seu conhecimento prévio, tipo, eu lembro muito bem o que aconteceu em 2018, então eu vou colocar aqui a minha opinião. Não, pessoal, não faça isso, porque você tem que analisar a opinião de quem escreveu o texto, entendeu? Então vamos lá, você já sabe o que do que está buscando, né? Ele quer saber o porquê, por que essa eleição foi diferente, certo? Vamos lá então.
vou começar, agora que eu já sei o que eu estou buscando, né? Eu vou tentar procurar aqui alguma coisa que me passe essa informação. Vamos então aqui para o primeiro parágrafo, né? Você diz assim, ó, se, no caso, os políticos brasileiros, no caso, fossem uma telenovela, né? Telenovela é como a gente fala, por exemplo, novela. A gente diz isso assim, ele está falando analogia, como se fosse uma coisa da ficção, uma coisa que fosse a dramaturgia, uma coisa que fosse para o seu entretenimento. As eleições gerais, ou então simplesmente as eleições do mês de outubro, teriam, no caso, aí ele coloca aqui, ó, make for rivating final, teria de certa forma o quê? Um final, de certa forma, que não foi muito fácil de prever. Aí ele coloca aqui uma expressão muito interessante, ó, ele coloca, ó, a monthly cast of sweaters. Aí, o que seria esse a monthly cast? Cast a gente já sabe o que é aquela palavrinha que aparece quando você está assistindo um filme, né? Quando o filme acaba, você vê que aparece o elenco inteiro, né? Aparece os atores, depois aparece assim, os funcionários. Então quer dizer, cast é isso, elenco, ou seja, todas as pessoas que trabalharam para a produção de alguma obra, algum trabalho, pode ser um filme, ou então pode ser simplesmente, por exemplo, uma construção de alguma coisa. Então aqui ele coloca, ó, aí cast eu já sei que é elenco, né? E o que seria, por exemplo, essa palavra a monthly? Monthly, aqui ele está querendo fazer uma referência que é um elenco composto de pessoas que são muito diferentes umas das outras. Então, se eu pudesse colocar uma palavra assim um pouquinho mais científica, seria o quê? Heterogêneo. Um elenco heterogêneo, né? Aí o que ele coloca aqui, ó, as sweaters. O que seria, por exemplo, a palavra sweaters, no caso? Um elenco heterogêneo de quê? Como é que eu posso dizer, de pretendentes, né, de pessoas que estão pretendendo fazer alguma coisa, né, de pretendentes, né, aí ele coloca is vying. Interessante esse verbo vying, né, por quê? Porque você vê que ele termina aqui, ó, logo depois do V, ele tem o Y e depois segue para o ING. O vying, ele é um verbo muito raro, né, a característica dele, que é o quê? Ele é um verbo que termina originalmente nas letras IE, então quer dizer, é to vie. V e E. Então os verbos que terminam em IE no inglês e que são, no caso, não vou dizer regulares, porque aqui é ING, né, não tem nada a ver, mas o que eu faço? Eu tiro o Y, aliás, eu tiro as letras IE, coloco um Y no lugar e coloco ING. Beleza. Aí o que seria esse to vie? É o verbo competir. Então aqui ele coloca, ó, um elenco heterogêneo, né, de pretendentes está competindo, né? Aí ele coloca for the hand of a disappointed electorate. No caso, está competindo pela mão, né, do eleitorado desapontado. Eleitorado desapontado é o quê? Por exemplo, as pessoas de forma geral, as pessoas que vão votar, né, que tipo assim, ele está querendo fazer não é nem uma analogia, ele está só passando informação de que realmente essa eleição ela foi muito conturbada porque realmente ninguém sabia em quem votar. Você olhava, eita, será que eu devo votar nesse? E de repente, não, acho que eu vou votar nesse porque eu não sei qual era o melhor, então não sei qual era o pior. Ele continua. They included, ele coloca aqui, de certa forma assim, ele vai colocar, desmistificar quem é o elenco, né, um por um. Ele coloca, they included an old flame, de certa forma aqui eu vou fazer uma tradução literal, depois eu vou traduzir da minha forma, certo? Quando ele diz assim, ó, eles incluem, aí ele coloca aqui, old flame, é como assim, a tradução literal seria velha chama. Velha chama, pessoal, ele está querendo dizer assim, as pessoas, assim, no caso, assim, os políticos que a gente já conhece demais, entendeu? Que a gente já tá no cenário político há muito tempo, né? Aí ele coloca aqui, tanto que você vê que tem aqui a figura, por exemplo, do ex-presidente Luiz Inácio, né? Aí ele coloca aqui, ó, the old flame, ele está querendo dizer assim, velha chama no sentido daquelas pessoas que a gente já conhece há muito tempo, que já estão lá no cenário político. Então, para eles colocam como se fosse velha chama. Eu prefiro traduzir como velha guarda, entendeu? Eles incluem a velha guarda, né? Lembrando que isso é uma tradução minha, você não precisa, no caso, concordar comigo, né? Mas eu acho que seria, de certa forma, assim, uma tradução equivalente bem legal. Aí ele continua, vírgula, who is present his suite for a jail cell. Que estava, de certa forma, na sua suíte, né, de uma, como é que eu posso dizer, não estava na cadeia, estava preso, certo? Aí ele coloca, vírgula, a Swan
Suen aqui, pessoal, é uma forma bem diferente de dizer a palavra, como é que eu posso dizer, namorado, né? Aí ele coloca um namorado ou uma namorada que tem todos os seus atributos, né? Aliás, que é muito atrativo, né, para noivas, né? Normalmente que é muito chato. Então, tipo assim, tá querendo dizer assim, um namorado ou uma namorada que tem muitos atributos, ou seja, que é uma pessoa muito atraente ou tem muitos atributos que são valiosos para, no caso assim, as mulheres, né? Porém, é muito chato. Aí ele, vírgula. Agora preste atenção nessa tradução agora, viu? And a rascal who promise excitement and danger. Pessoal, a palavra rascal, ela não tem uma tradução que eu poderia utilizar que não fosse essa, que é o que? Patife, entendeu? Então, tipo, o que é patife? Se você, assim, você pode até ir para uma coisa mais formal ou então uma coisa mais cotidiana. Eu vou deixar assim, por quê? Porque é uma tradução que está bem mais próximo do sentido. Então, diz assim, patife é o quê? Uma pessoa que não vale nada. Então, ele colocou aqui. E um patife que promete, de certa forma, excitement, é como se fosse assim, entretenimento, né? In danger, perigo. Aí ele continua, unlike the plots of past political dramas, de certa forma, assim, a menos que a trama, né, a trama de uma drama política do passado. Aí ele continua, this one is building up to an ending that is impossible to guess. E essa é uma, né, das, de certa forma, construções, ou então grandes finales, né, que é impossível de adivinhar. Então, quer dizer, ele colocou todo mundo aqui, né, tentou dar uma descrição de cada um dos candidatos na presidência, e ele finalizou realmente explicando o porquê que, de certa forma, o eleitorado, né, no caso nós, estávamos tão indecisos. Então, realmente era uma situação bem atípica, né, realmente um cenário muito heterogêneo, né, como eu tinha mencionado antes. Aí eu lhe pergunto, eu sei que aqui foram muitas informações, mas você diz, Emanuel, será que isso aqui responde à primeira pergunta, que era o quê? Porque é que as eleições, no caso desse ano, que eu estou me referindo a 2018, foram tão conturbadas. Aí alguém vai dizer, foi muito, a diferença foi essa, é porque o cenário era muito heterogêneo. Será, pessoal? Eu não estou dizendo que isso, de certa forma, não fosse uma resposta, mas será que seria a melhor resposta, entendeu? Então, por mais que você traduzisse aqui e você ficasse muito tentado a querer colocar uma tradução, até porque as palavras aqui não estavam tão difíceis, você conseguia traduzir, você fica naquela ânsia, a resposta deve ser essa. O problema será que essa resposta aqui é a melhor? Então vamos continuar. Aí esse foi a informação do primeiro parágrafo, né? Aí ele continua no segundo parágrafo. That is because this election, né? E isso é por causa, ou então porque essa eleição is which voters will choose Brazil president. Em que, aí ele coloca aqui essa palavra, voters, vou até marcar ela também, né, que eu acho interessante, ó. Voters aqui, pessoal, já tá aqui marcado, deixa eu ver, pronto, tá aqui. Voters aqui seria o quê? É muito parecido com o que acontece com a palavra player. Player é o quê? Você sabe que o verbo to play é o quê? É o verbo jogar. Então, os substantivos, olha, os verbos, né, que terminam, as palavras que, por exemplo, você pega e coloca o sufixo ER, por exemplo, no inglês, isso aí automaticamente vira o quê? Vira um substantivo. Então, no caso do verbo to play, que é o verbo jogar, quando você coloca player, vira o quê? Vira aquele que joga. Então, aquele que joga, a gente adapta para o quê? Para jogador, né? Então, aqui é a mesma coisa. Voters seria o quê? São aquelas pessoas que votam. Como é que a gente chama aquelas pessoas que votam? São o quê? Eleitores, certo? Então, aqui você traduz para eleitores. Então, vamos lá. Em que os eleitores, aí ele coloca will, vou até marcar aqui também, ó. Vou marcar aqui de verde. Aí você fala, por que está fazendo isso? Por que está marcando agora o will de verde? Primeiro, voters é eleitores, e o will, ele não tem tradução, entendeu? Mas, pelo menos nesse caso aqui. Mas quando você coloca, por exemplo, will, você tem que ter em mente o quê? É uma frase que está em que tempo verbal? Futuro, pessoal, entendeu? Futuro. Aí você diz, mas não, por que tu está enfatizando tanto isso? É muito simples. O will, ele é o futuro do quê? Mano, você vai querer dar uma aula de gramática agora? Não vou querer dar uma aula de gramática, mas é porque tem alguns detalhes que vale a pena
a gente enfatizar, entendeu? Então, eu vou colocar bem aqui, ó, abrir um espaço agora, uma interrogação, e explicar. Por quê, ó? Vou colocar bem aqui, ó, no cantinho, ó, will, beleza? E vou colocar, aliás, eu vou até voltar aqui para rapidinho, porque primeiro é melhor escrever ele, ó, tá aqui, eu vou colocar aqui o will, perfeito, e aqui, ó, do lado dele, eu vou colocar outra palavrinha, que é muito importante também, ó, que é o que, ó, é o going to. Não é porque ele está fazendo isso, vou explicar agora, ó, primeiro vou marcar aqui, ó, de outra cor, para a gente diferenciar um do outro, certo? Vamos lá, então. Ó, will, vou colocar aqui de verde, e o going to, Emanuel, eu conhecia going to como se fosse gonna, também serve? Pode sim, pessoal, going to e gonna é a mesma coisa, simplesmente gonna é a abreviação. Então vamos lá, will e going to, ou então gonna, eles são muito parecidos a nível de tradução, ambos são verbos auxiliares e indicam o que? Futuro, entendeu? Futuro. Aí você diz, Emanuel, então quer dizer que um responde do outro? De forma alguma. Mas eles não são verbos auxiliares, como você mencionou, e eles são indicativos de futuro? Sim. Aonde você encontrar, realmente, a ideia de futuro, ela não tem como ser diferente, entendeu? A não ser que você esteja utilizando going to no sentido de assim, eu estou indo para determinada cidade. Aí não, aí já é o quê? Aí é uma outra construção que não é futuro. Aí é o quê? Presente contínuo, só que você ia ter o verbo to be para ajudar. Mas aqui, ó, quando eu coloco o will ou então going to no intuito de futuro, você pensa, então porque eles são futuro, então eles são sinônimos. E não são sinônimos. Como assim, Manuel? Você vai entender agora, ó. Vou colocar aqui uma setinha para esse e uma setinha para esse. Por quê? Ó, a diferença é agora, ó. O will, ele é o futuro, pessoal, que ele passa o quê? Ele passa essa ideia, ó. Ele passa uma ideia de dúvida, que é justamente a ideia principal do texto. Você viu que o texto, várias e várias vezes, ele passou essa ideia, tipo, quando ele coloca I guess, ou então quando ele coloca unpredictable, que é o que? É uma coisa que é imprevisível, que não dá pra gente prever de jeito nenhum, que a gente não consegue adivinhar. Então quer dizer, realmente, isso aí passa a ideia de dúvida ou de certeza? De dúvida. Então é por isso que a gente encontrou o will aí. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes você diz, mano, então agora eu estou entendendo por que ele utilizou o will. Então nesse caso, né, assim, no caso assim, dessa frase e desse texto, eu realmente não teria lógica nenhuma encontrar, por exemplo, um gonna, né? Ou então um going to. Por quê? Porque realmente o gonna ou going to, ele passa a ideia de quê? É o futuro da certeza. Certeza de quê? De certeza de alguma coisa que vai acontecer. Mas então quer dizer que está prevendo. Não é necessariamente isso. É porque é o seguinte, vou passar aqui um exemplo. Quando você diz uma frase em português, você diz assim, ó, um exemplo bem básico. Eu vou viajar. Quando eu digo assim, eu vou viajar, se eu disser essa frase, olha só, com o will, como é que seria essa frase? Eu vou dizer o quê? I will travel. Eu vou viajar, perfeito. Ou então eu viajarei. Porém, quando eu digo essa frase em inglês com o eu estou passando a ideia de quê? De dúvida, tipo, eu ainda não comprei minha passagem, ou então existe uma possibilidade de não viajar, ou então eu estou esperando uma resposta para ver se eu viajo ou não, entendeu? Então, quer dizer, ainda tem alguns fatores que podem inviabilizar a minha viagem. Agora, se eu disser assim, ó, no caso, eu vou viajar com going to, vai ficar o quê? No caso, I am going to travel. Então, nesse caso, eu vou viajar, né? Então eu viajarei, que eu utilizei o going to, então gonna, que também poderia ser I am gonna travel. Eu estou passando uma ideia de que é lógico que pode acontecer de eu não viajar, lógico, mas é uma chance muito pequena. Por quê? Porque eu já decidi, eu já comprei minha passagem, eu já chamei o Uber, talvez eu já esteja até no aeroporto. Então quer dizer, realmente a chance de dar errado é muito pequena. Então essa é a diferença bem grande entre o will e going to. Você vê que não é uma diferença muito sucinta, muito pequena, né? É bem significativa, né? Então agora vamos voltar para o texto. Então ele coloca aqui, ó, que é por causa dessa eleição em que os eleitores, né, escolherão o presidente do Brasil. Perfeito. Aí ele coloca todos os membros. Aí ele diz aqui, ó, das casas. Da casa, no caso, da casa mais baixa do Congresso, né? No caso, cerca de... Ele coloca 2/3, no caso, 2 terços, de 81 cadeiras do Senado, né? Perfeito. Aí ele coloca,
mais os governadores e os legisladores, né? Em 26 estados e a capital. Então quer dizer, realmente são muitas pessoas. Ele coloca aqui mais uma coisa, né? É diferente de qualquer uma que já viu antes. Opa, pessoal, você entendeu o que eu acabei de ler? Olha só essa passagem aqui agora. Eu vou até marcar de novo, ó. Olha só isso. Eu acho que está aqui de verde, né? Vou botar agora de amarelo. Olha só. Olha só isso aqui, ó. Pronto. É diferente de qualquer um que você já viu antes. Pessoal, vamos voltar aqui para a questão. Olha só o que a questão dizia. Por que a eleição deste ano no Brasil é diferente de todas as outras? Exatamente o que eu queria. Então, quer dizer, aqui já está dizendo, ó, que é diferente. Ó, é diferente de qualquer uma que você já viu. Por quê? Você pode até pegar alguma coisa que veio antes, mas realmente passa a ideia de que a resposta vai vir agora. Ó. Então, vamos lá, bem rapidinho. Os eleitores, né, as pessoas que votam, estão muito desgostosos, né, ou então infelizes, se você quiser, do que em qualquer outro momento. Ele coloca aqui a palavra time, porque time é o que eu digo referente a tempo, né? Mas aqui não ficaria legal dizer estão mais desgostosos do que em qualquer outro tempo. Até se você quisesse, você poderia deixar tempo. Mas eu preferia colocar momento, ou então época, né? Ou então, sei lá, até mesmo assim, outra eleição. Desde o fim da ditadura militar em 1985. Então, quer dizer, olha aí a informação. É diferente de qualquer outro que aconteceu. Por quê? Porque os eleitores estão muito descontentes, entendeu? Eles estão praticamente infelizes porque não sabem quem votar, porque não estão gostando das opções. Então, quer dizer, essa seria a melhor resposta. Emanuel, então quer dizer, se eu, por exemplo, quisesse pegar só isso aqui, ó, vou até destacar agora, ó, de outra cor, ó. Pronto, ó. Se eu pegasse isso aqui, ó, e esse outro restante aqui, só para complementar, pronto. Essa aqui seria a minha resposta. Se eu quisesse, eu poderia até complementar com mais alguns dados, né? Que ele diz aqui, ó, mais de 1/4, no caso, ou então 25% está indeciso. Tudo bem, isso até complementa. Mas entenda, não vá achar que o fato de, por exemplo, eu colocar mais informação, isso vai me dar uma pontuação maior. Eu tenho que pensar o seguinte: essa informação que eu resolvi acrescentar, ela faz alguma diferença? Ela é relevante a ponto de melhorar a minha resposta? Ou simplesmente eu estou enchendo linguiça e colocando muita coisa porque eu estou querendo enfeitar? E lembre-se mais uma coisa, pessoal. Olha só aqui o seguinte, ó. Olha aqui o espaço que eu tenho. Emanuel, então quer dizer que eu só poderia responder aqui? De forma alguma, pessoal. De forma alguma. Eu poderia sim responder nesse espaço aqui, como eu também poderia, digamos assim, eu vou pegar o restante da folha, que o restante da parte de trás, ela não tem nada, e eu vou escrever lá. Agora, cuidado para você não querer escrever de certa forma, um parágrafo inteiro, entendeu? Aí já é demais. Então, eu vou colocar aqui uma resposta que, de certa forma, até é sucinta, né? E que eu acredito que responderia muito bem essa primeira questão. Mas você pode ficar à vontade aí para tentar complementar da sua forma, certo? Então, deixa eu só colocar aqui um textozinho básico, certo? E eu faço isso por quê? Porque é lógico que aqui você teria que responder em português. Emanuel, e se eu quisesse responder em inglês? Pessoal, primeiro de tudo, ó. Eu sei que essa prova aqui, ela não teve essas normas escancaradas, né? Como as outras, digamos assim, a outra que eu resolvi, né? Mas o fato dele ter colocado as perguntas em português, isso aí já é um indicativo. Então, se o texto está em inglês, a pergunta está em português, então para que tu vai responder em inglês? Entendeu? Vai ficar muito tipo Ctrl+C, Ctrl+V. E o corretor, ele vai ver isso. Então, por mais que você até tenha retirado aquela parte, né, que de certa forma responderia essa questão de forma bem legal, se você fizer isso em inglês, talvez você esteja contradizendo a proposta da prova. Emanuel, mas aqui eu não fiquei na dúvida, eu não sabia se podia ou não podia, então você faz o seguinte: como aqui não apareceu as normas, você poderia solicitar, você poderia
pedir, no caso, uma orientação a quem estivesse fiscalizando, né, e perguntar se a pessoa, logicamente, iria tentar tirar essa dúvida logo para poder lhe responder. Mas, com certeza, o corretor ele ia preferir que você respondesse em português, certo? Então, agora, eu vou colocar aqui digitar uma resposta, você pode ficar à vontade para copiar ou então, de certa forma, mudar, certo? Vamos lá, então. Vou colocar aqui, então. Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, de outra cor, né? Para ficar destacado legal. Vou botar aqui de, deixa eu ver aqui, de laranja, certo? Vamos lá, então. Os eleitores, né? As pessoas que votam, né? Eu estou sendo mais sucinto. Estão mais... Ali você viu que aparecia descontente, infelizes. Eu vou colocar insatisfeitos. Certo? Mas você poderia colocar qualquer um desses. Do que em qualquer... eu preferi colocar essa palavra aqui, ó, outra época, mas você poderia colocar a palavra tempo, momento, se você quisesse. Qualquer palavra que realmente passasse essa ideia de quê? De tempo, realmente. Desde o fim da ditadura militar em 1985. Perfeito. Pronto. Eu acredito sinceramente que isso aí já responderia. Mas se você quisesse complementar, vamos complementar um pouco, tá bom? Só um pouco. Aí ele coloca aqui algumas informações. Ó. Mais de um quarto. Poderia colocar 25%, Manuel? Poderia. Vamos botar aqui 25%. Né? O texto ele colocou um quarto, mas você está colocando uma expressão, no caso, aliás, um valor em percentual que é a mesma coisa. Um quarto e 25% é a mesma coisa. Está indeciso, né? Indeciso, vírgula, uma participação bem expressiva faltando apenas, deixa eu ver, 2 meses, né, 2 months, para o início das eleições. Pronto. Pessoal, sinceramente, tem até mais alguma coisa, né? Eu vou até complementar aqui só a data, né? Eleições em 7 de outubro. Pronto. Perfeito. Pronto. Até aí, eu acredito que realmente eu esteja complementando. Depois disso, eu vou colocar muita coisa, né, que talvez não fizesse tanta diferença. Tem até uma parte aqui que ele coloca, ó, vou até voltar. Pronto, isso aqui eu acho que já tá bom. Mas que ele coloca aqui, vou até aumentar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, beleza. Essa partezinha que ele coloca aqui, ó, 31%, né, 31% no caso dos eleitores, né, dizem que, aí ele coloca aqui, ó, spoil. No caso, spoil, ele está querendo dizer o quê? Que vão, no caso assim, que eles vão votar, né, tipo, nulo, aí ele coloca, or leave them blank, ou em branco. Então, tipo assim, é aquela questão, quando aquelas pesquisas que as pessoas fazem no jornal, né, que eles dizem vão votar em determinado candidato A, candidato B, ou então tantos por cento estão indecisos. Então quer dizer, você vê que todas as vezes que apareciam essas pesquisas, era o que? Era 1, 2, até 5% e não queriam opinar, ou então disseram que iam votar em branco, ou então nulo, né? Aqui é o que? 31%. Então, quer dizer, realmente é um dado bem interessante. Então, de certa forma, se você quisesse colocar esse dado, poderia. Então, quer dizer, se eu quisesse traduzir daqui, ó, até a palavra voto em branco,
tudo bem, porque não tem enchimento de linguiça, mas eu não sou obrigado, porque o mais importante eu consegui pegar, que foi o quê? Essa parte que diz, ó, os eleitores estão muito infelizes, né? Estão mais infelizes do que em qualquer outro momento ou outra época desde a ditadura militar. Quer dizer, isso aqui de certa forma já resumiu. Então eu não posso, por exemplo, se eu não colo... se você, por exemplo, chegasse lá e dissesse que o diferencial era porque 31% das pessoas, dos eleitores, iam votar em branco e nulo, isso aí é importante, mas não é o grande diferencial. Então, entre você ser sucinto e pegar só essa parte aqui de verde que eu destaquei, e você pegar, por exemplo, essas informações fragmentadas, é melhor você pegar só essa parte destacada. Entendeu? Seja sucinto, seja direto, seja objetivo e não fique atrelado a essa coisa. Eu vou colocar. E outra, como eu disse, todos esses dados aqui são importantes, eles complementam. Agora, se aparecesse aqui alguma coisa que não fizesse tanta relevância e você colocasse, o corretor ele ia observar. E o que ele poderia fazer? Ele poderia tirar alguma pontuação, certo? Então vamos lá. Agora tem esse próximo parágrafo, pessoal. Eu não vou traduzir esse próximo parágrafo com vocês agora. Por quê? Porque, ó, vamos aqui para a quarta questão. É justamente o que a quarta questão quer. Ele quer que você traduza. Emanuel, então uma prova de proficiência pode fazer isso? Pode. Pode sim. Ela pode simplesmente pedir, eu digo, ó, traduz isso aqui. E você viu que não é um parágrafo muito pequeno. Não é dos grandes, lógico, né? Mas ele não é muito pequeno. Então, quer dizer, ele vai analisar o quê? A sua tradução. Ele quer ver se você é uma pessoa que traduz ao pé da letra ou se você é uma pessoa que gosta de fazer uso do jogo de palavras para tentar portuguesar aqui, pegar uma tradução equivalente ali, entendeu? Então é isso que ele vai fazer. Então cuidado, quando aparecer uma questão que pedir para você traduzir, bota na sua cabeça, ele não está dizendo traduzir ao pé da letra e nem palavra por palavra, certo? Então vamos deixar a quarta questão aí. Vamos agora para a segunda. Na segunda questão, diz assim, ó. Quais são os traumas recentes citados no texto que hoje trazem um gosto azedo ao processo eleitoral brasileiro? Realmente, não foi mencionado isso ainda até o momento que a gente traduziu. Então, a gente já sabe que a gente não passou batido, né? Em momento algum falou essa questão de trauma e de gosto azedo, né? Então, vamos lá. Quais são? E lembrando, ó, porque a pergunta é, quais são esses traumas? Vamos então. Beleza. Aqui a gente já passou, né? A gente já disse que não vai traduzir, eu disse que não vou traduzir agora, que isso aqui é da quarta questão. Vou até, ó, pegar aqui, deixa eu ver, destacar, ó. Pronto, isso aqui, tudinho, beleza. E agora eu vou botar aqui, ó, pra gente não esquecer. Isso aqui se refere aqui, ó. Vou botar até de vermelho. Pronto, quarta questão. Pronto, isso aqui é a quarta questão do texto, certo? Então pronto, já sabe que a quarta questão está aqui. Você pode até fazer isso. Assim como eu estou marcando, se por exemplo você encontrou as respostas, mas você não quer transcrever, você primeiro encontra todas as passagens no texto que são referentes, que respondem, por exemplo, essa aqui é a resposta da primeira questão. Beleza, eu já achei. Então aqui eu já deixo, mas eu já vou para as próximas. Então quer dizer, quando eu terminar todas as questões que no caso são, aqui eu iria para a terceira, né, porque a quarta é só tradução, eu iria voltar e aí sim eu já iria voltar, mas já saberia exatamente onde estaria a resposta. Então, você pode fazer isso sim. Aqui eu preferi fazer questão por questão, mas uma boa tática para economizar tempo, você encontrar pelo menos onde estão todos os fragmentos, né, de cada questão. Por exemplo, aqui está a segunda, aqui está a quarta, aqui está a terceira e por aí vai, entendeu? E é melhor você fazer isso, eu aconselho, do que você querer, de certa forma, fazer questão por questão, como eu estou fazendo agora, porque eu estou aproveitando porque aqui é uma prova pequena, relativamente pequena em número de questões, né? Vamos lá então, lembrando que ele quer saber quais são os traumas. Aí ele coloca aqui, ó, the sour mood, mood significa humor, né, de forma geral. Sour significa azedo, humor azedo, opa, essa palavra aqui azedo apareceu na questão, diga, será que é nesse sentido? Vamos lá, o humor azedo vem, no caso, né, de dois traumas. Opa, já mencionou. Ele aqui já disse na questão, na segunda, que ele queria saber quais eram os traumas. Eu já sei que são dois. Então agora eu só vou saber, olha, eu só quero saber que traumas são esses. Então vamos lá.
Dois traumas que o Brasil sofreu, né? Lembrando que aqui é presente perfeito, né? Presente perfeito, vou até destacar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto, marcar aqui rapidinho. Gosto de fazer essas complementações, né? Que é importante. Has suffered é presente perfeito. Pessoal, presente perfeito a gente não traduz ao pé da letra, entendeu? Você não vai dizer assim, que o Brasil tem sofrido. Não, por mais que tenham pessoas que falem assim, o correto seria você traduzir para assim, de que forma? Ó, dois traumas que o Brasil sofreu. Oxe, Manuel, mas sofreu não parece presente, parece passado, digo, exato. O presente perfeito, ele tem essa ideia, ele passa uma ideia de passado, mas o sentido é diferente do passado simples. Como assim? Passado simples é aquele passado que de certa forma, ainda que ele existe uma comparação com o presente, ele rompe laço, entendeu? É como se você dissesse assim, ó, eu comprei uma moto, beleza, eu comprei uma moto, isso é o que? É passado. Eu não passei mais nenhuma informação, na verdade, eu simplesmente cheguei e disse, ó, eu comprei uma moto. Podia ser até que eu já tivesse várias motos, né? Já tivesse comprado antes, né? De certa forma, já tivesse trocado de moto a cada ano, beleza, já tive várias motos na minha vida. Agora, quando você diz assim, ó, I has bought a motorcycle, você está dizendo o quê? Eu comprei uma moto. Mas você, de certa forma, está fazendo uma comparação com o momento em que você era pedestre. Então, tipo assim, é como se você nunca tivesse comprado a moto. Entendeu? Então, quer dizer, o presente perfeito, que é o que acontece aqui, ó, ele passa uma ideia de que é uma comparação com o presente. Tipo assim, pode ser até que seja um passado que ainda seja muito recente, ou então pode ser até que seja a sua vida todinha, entendeu? Quando você diz assim, no português, você já foi à Europa? Quando você faz essa pergunta, você vai fazer ela no presente perfeito, entendeu? Não vá pensando que você vai fazer essa pergunta no passado sim, você vai utilizar o presente perfeito. Por quê? Porque você está passando a ideia de que se você já foi na Europa alguma vez na vida, entendeu? Então é por isso que eu utilizo o presente perfeito nessas situações, para fazer essa comparação. Então aqui, ó, dois traumas que o Brasil sofreu, ou seja, ele está fazendo a comparação com o tempo, né? No caso, nos últimos 4 anos, olha só. Então quer dizer, ele está fazendo a comparação exatamente o que eu mencionei, ó, os últimos 4 anos. Aí ele coloca beleza, eu já sei que são dois, né? Vamos até marcar aqui, ó. Ele coloca Country Worst Ever Recession, né? Que é de certa forma a pior recessão, né? Do país, no caso do Brasil, which began in 2014 and from which the economy never recovered. No caso, que começou em 2014 e que a partir dela, né, a economia ela ainda está, de certa forma, se recuperando. E quando ele coloca se recuperando, ele fez questão de enfatizar aqui, ó, slowing, que seria o quê? Está se recuperando vagarosamente, está se recuperando, está demorando para se recuperar. Então aqui, ó, eu já tenho a primeira. Então aqui, vamos lá, vou marcar aqui ó, agora de verde, né? Beleza, ó. Então isso aqui tudo, ó, verde até... Opa! Voltar aqui, voltou um pouquinho, né? Pronto, vamos lá. Perfeito, vamos lá. Pronto. Isso aí é a primeira, né? Aí ele coloca the other. The other, no caso, a outra, né? Que eram duas. A outra foi a Lava Jato, né? Que ele traduziu aqui para car wash, que é como a gente chama, no caso, Lava Jato. Corruption Investigations. Então, essa aqui é a segunda. Vou marcar também. Então, pronto. Tá aí, ó. A resposta seria essa. De certa forma, o quê? A recessão de certa forma, da economia, né? Que começou em 2014, que está se recuperando ainda, e os escândalos de corrupção da Lava Jato. Pronto, essa seria a resposta. Então agora vamos lá para, no caso assim, a questão, né? Segunda questão, vamos dar aqui uma resposta bem sucinta. Vamos lá então. Beleza, vou botar aqui de laranja mesmo, vamos continuar, né? Pronto, tá aqui. Então vamos lá.
A segunda questão, eu vou dar aqui a minha tradução, se você quiser você pode adaptar, né? Vamos ver se ficou pelo menos parecido. Vamos lembrar qual era? Uma era a pior, né? Pior o que? Recessão, no caso, de todos os tempos, né? Se você quiser, de todos os tempos. Que o que? E da qual, ou então, e por ela, né? E da qual eu acho melhor, né? E da qual o que? A economia, ou então, se você quiser, você pode colocar o Brasil, porque querendo não vai dar um sinônimo de você está falando do Brasil, ou agora você está falando da economia, ou então a economia brasileira. Ainda, de certa forma, o que? Ela ainda está, como é que eu posso dizer? Ela ainda está recovery, nesse caso aqui seria como se fosse assim, se recuperando, ou então ela ainda está se curando, se você quisesse, né? Está se recuperando. Pronto. Vamos analisar agora a outra. A outra, ou então a segunda, se você quiser, seria o quê? São o que? As investigações, né? De corrupção. Da o que? Da Lava Jato. Pronto. Eu acredito que tenha ficado bem sucinto, mas tá legal. Realmente o sentido que passou foi esse. Então quer dizer, você viu que realmente é uma pergunta que cabia nesses intervalos, né? Mas lembrando, não é obrigado. Você não é obrigado a, de certa forma, ficar respondendo na ordem. E outra, não fique também pensando, Emanuel, são 4 questões. Qual é que eu vou fazer primeiro? Você que vai decidir, pessoal, entendeu? E outra, não fique pensando também que, Emanuel, mas é porque eu estou querendo responder na ordem. Não precisa você ficar respondendo na ordem. Se você encontrou, por exemplo, a terceira questão primeiro, responda a terceira. Não tem problema. Mas aí tu não vai ficar desorganizado. Não vai ficar desorganizado, porque você vai enumerar. Você vai colocar a terceira questão. E não vai querer também inventar vou colocar espaços adivinhando. Por exemplo, eu tenho o tamanho da folha. Eu acredito que a primeira questão ela vai ser 5 linhas. Eu acredito que a terceira vai ser umas 6 linhas. E aí eu fico deixando um espaço enorme para quando chegar lá na hora eu botar só umas 2, 3 linhas e aí ficar um espaço enorme na prova. Entendeu? É melhor você deixar espaço. Então, responda as questões que você achou primeiro, por mais que elas não tenham sido na ordem, mas enumere, não tem problema nenhum você fazer, por exemplo, tem as 4 questões aqui, eu colocar a terceira, depois a primeira, depois segunda, depois... Não tem problema nenhum, porque você está enumerando, não vai ficar desorganizado. Agora vai ficar muito feio se você ficar tentando imaginar o espaço que uma questão vai ter na hora da resposta e ficar, por exemplo, eu dei um espaço de 8 linhas de cada pergunta. Aí na primeira questão, ou seja, eu tô com metade da folha para a primeira e para a segunda questão e metade da folha para a terceira e para a quarta. Aí na primeira e a segunda que eu tinha um espaço enorme, aí eu só tenho o quê? Eu vou só escrever 2, 3 linhas para cada uma. E a quarta questão que eu vou precisar de muito espaço, o que acontece? Eu fiquei um espaço bem pequenininho. Entendeu? Aí sim vai ficar feio. Terceira questão. De que forma as novas regras dessas eleições podem alterar a configuração do Congresso Nacional? Muito bem. Interessante que você viu aqui, ele colocou Congress, no caso, né? Ele botou em inglês, mas não tem problema não. De que forma? O que vai acontecer? Vamos primeiro entender quais são essas novas regras, né? E saber o que elas podem alterar. Vamos lá. Vamos ver. Aqui, o presencial. Bom, até agora ele está mencionando aqui o presidente. Vamos dar um pulinho para a próxima página para ver se fica melhor. Vamos aqui. Vamos ver. Olha só, pessoal. Ele fala as novas regras, né? Olha só o que eu já achei aqui, ó. The new rules. As novas regras. Olha só, então quer dizer, eu poderia muito bem ter traduzido de forma literal e tudo, mas eu preferi procurar alguma coisa que fosse mais próxima, entendeu? Então quer dizer, eu poderia sim fazer, enfim, traduzindo aqui, de lá pra cá, até achar, não tem problema nenhum, até porque eu tô com tempo, porque eu já fiz a primeira e a segunda, né? Mas lembre-se que a quarta questão, ela é uma questão que envolve o quê? Tradução, não vou dizer literal, mas que, esse trecho inteiro, então você tem que reservar um tempo razoável. Então vamos lá. Como está dizendo, as novas regras, né? Podem mudar o formato do Congresso. Beleza, vamos entender o porquê, né?
Embora provavelmente não tanto quanto a esperança no caso das pessoas que já estão lá, né? Financiamento público, que será no caso que beneficiaria ou beneficiará. Olha só, pessoal, essa palavrinha aqui, ó, parties, eu vou até destacar ela. Olha só. Por que tu tá querendo destacar essa palavra, Manuel? Você vai entender já já. Vou destacar até de outra cor, ó. Parties. Pronto. Por quê? Pessoal, se você lembra, pelo menos ou então tem uma pequena aquisição de vocabulário, você vai lembrar dessa palavrinha aqui, ó. Vou colocar aqui. Perfeito. Party. Party significa o quê? Significa, vou até colocar aqui, deixa eu ver, para ficar melhor. Pronto, preto mesmo agora. Festa. Pronto, deixa laranja mesmo. Festa, né? Agora tem um outro detalhe. Party também significa outra coisa. O que? Significa... partido. Exato. Então, party tanto é a palavra festa como é a palavra partido, pessoal. Não, mas aqui tá pares, exato. Porque party, ele é no singular escrito com S e antes do Y tem o quê? Tem uma consoante. Então, por conta disso, no plural, que ele é um substantivo, né? Eu vou tirar o Y e colocar IES. Então, aqui não é a palavra festas. Poderia até ser, mas nesse contexto aqui é o que? A palavra partidos. Então aqui, ó, que beneficiaria os grandes partidos, né? No caso, nos custos, né? As custas dos partidos menores. Ótimo, ótimo. Então é justamente isso que a gente estava falando, ó. Então aqui ele coloca ainda por cima, ó, a barrier clause. No caso, uma cláusula aqui é como se fosse uma cláusula, né? E barrier, tipo assim, alguma coisa que você coloca para impedir ou então de barrar o avanço de outra. Então, quer dizer, uma cláusula que barra, uma cláusula que vai impedir, né? Uma cláusula de impedimento ou então de protesto, alguma coisa do tipo. No caso que vai diminuir ou impedir os eliminados dos últimos anos, né? Dinheiro e media time, no caso, tempo de mídia, no referente ao que é tempo de propaganda para os partidos com menos de 1,5% dos votos ao menos em 9 estados. Então essa expressão aqui, ó, at least, significa isso, ao menos. Então pronto, tá aí realmente uma informação bem interessante. Então, eu vou até marcar aqui, ó. Essa aí realmente responde o que a gente queria. Então, vamos lá. Pronto. E essa parte aqui também. Perfeito. Pronto. Até aqui tá ótimo. Lembrando que não precisaria ter tudo isso, até porque realmente aqui tem muita informação. Eu não sei se caberia tudo aqui, pessoal, mas vamos tentar, né? Vamos lá. Vou aproveitar esse espaço aqui inteiro. Vamos lá. Seria o quê? O financiamento público, né? Você viu que de novo, ajeitar aqui, de novo apareceu no caso a palavra will, né? No caso o verbo auxiliar will, que ele passa a ideia de quê? De dúvida, ou seja, beneficiará. Por que ele diz beneficiará com will? Porque ainda existe a possibilidade de não acontecer isso. Grandes partidos, a palavra, no caso, pares, né, que a gente traduziu, às custas, né, ou então à custa dos o quê? Dos menores. Menores o quê? Dos partidos menores. Outra coisa, pessoal, eu não sei se eu mencionei aqui, ó, eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu volto para o texto, porque apareceu a palavra ones, né? Já eu volto para lá.
uma. Agora vamos para a cláusula, né? Cláusula. Essa cláusula seria o quê? Seria uma cláusula que iria barrar determinada ação ou então avanço, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, eu acho que eu já entendi melhor. Uma cláusula, acho que ficaria melhor assim, ó, de bloqueio. Pronto. Uma cláusula de bloqueio, né? Ou então de impedimento, se você quisesse, decretada, né? No último ano. Elimina, de certa forma, o dinheiro, né? Tanto que aparece a palavra money, né? O dinheiro e o tempo de mídia, ou então tempo de propaganda, por partidos que tenham 1,5%, não é 15%, é 1,5% de votos no mínimo, né, tanto que aparece a expressão at least, né? Mínimo 9 estados. Pronto. Eu acredito que até aqui, pessoal, já esteja muito bom, entendeu? Agora vamos voltar para a parte que eu falei. Só lembrando, aqui, vou ajeitar aqui a palavrinha, editar texto, pronto. Perfeito. Melhor. Eu coloquei aqui as custas dos menores, né? Vamos ver o que. Beleza. Tá aqui. Vou voltar aqui, ó. Pronto. Beneficiará os grandes partidos, né? Às custas dos menores. Emanuel, eu não estou vendo a palavra partido aqui de novo. Exato. Eu não sou obrigado a colocar. Vou voltar aqui para você ter uma ideia, viu? Rapidinho. Vou apagar aqui essa parte. Pronto, ó. Aqui não deu para apagar, mas não tem problema não. É o seguinte, ó. Quando você coloca no inglês, principalmente porque o inglês é uma língua muito preocupada com essa questão de redundância, né? Ele faz o seguinte. Eu digo assim, vou dar um exemplo bem básico, ó. Eu digo assim, ó. Essa caneta, ela é a minha caneta. E aquela é a sua caneta. Eu tanto poderia dizer isso, como eu também poderia dizer, ó. Essa é a minha caneta e aquela é a sua. Na verdade, você sabe que eu estou me referindo à palavra caneta. Mas, volta no primeiro exemplo, ó. Essa é a minha caneta e aquela é a sua caneta. Eu tanto poderia dizer this is my pen and that is your pen, como eu também poderia dizer this is my pen and that is your one. Aí você vai dizer, oxente, one? Por que one, Emanuel? Muito simples. A palavra one, pessoal, ela não tem só a utilização no inglês de se referir ao numeral 1. Não. A palavra one, ela também pode significar o quê? Qualquer substantivo que já tenha sido mencionado anteriormente. Agora, essa é a exigência. Eu só posso utilizar one para me referir a substantivos. Eu não posso utilizar ela para me referir a verbos, a preposições, a conjunções. Tem que ser substantivo. Então, qualquer substantivo eu posso, que eu já tenho mencionado anteriormente, né, eu posso substituir ele, caso eu não queira dizer de novo, né, que foi o que aconteceu aqui. A pessoa que estava escrevendo não quis utilizar a palavra pares de novo, então ela preferiu colocar a palavra ones. Aí disse, Emanuel, e por que aí aparece ones com S? É muito simples. Porque eu estou me referindo, além de ser um substantivo que foi mencionado anteriormente, eu estou me referindo a ele no plural. Então é por isso que eu digo, ó, que beneficiará, no caso, os grandes, né, os grandes partidos, às custas dos partidos menores, ou então às custas dos menores, entendeu? Então quer dizer, eu estou me referindo à palavra partidos, que já foi mencionada anteriormente, no plural. Então por isso que eu não coloquei one, eu coloquei ones. Então, cuidado com isso, é uma dica muito poderosa. Cuidado para você não ficar achando que toda vez que aparecer a palavra one ou ones no texto, eu estou me referindo ao número 1, entendeu? Vamos agora para a quarta e última questão, né? Bem interessante. Vamos então. É um parágrafo inteiro, né? Diz assim, disillusionment makers voters. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Para tentar economizar, né, até porque eu não sei se eu tenho espaço suficiente. Eu acredito que eu não tenho espaço suficiente aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir com vocês agora, né, lendo mesmo, né, e aí você vai tentar adaptar, certo? Se por acaso alguma tradução não ficar legal, ou então eu achar que alguma palavra ela pode ser, como é que eu posso dizer, tem uma interpretação diferente, eu faço alguma intervenção, certo? Então, vamos lá. Então, aqui ele coloca, ó.
Disillusionment make voters unpredictable. Acho que a gente já viu isso em algum momento, né? Não necessariamente a gente tem traduzido esse parágrafo, mas a gente viu essas palavras as mesmas, né, nos outros parágrafos. Diz assim: a desilusão, no caso, né, torna ou faz com que os voters, a gente já viu que é eleitores, né? Os eleitores, eles o quê? Fiquem imprevisíveis. No caso, unpredictable, tipo assim, que eles não consigam prever, né? No caso, assim, que eles fiquem... não saibam o que fazer, que eles podem votar em qualquer pessoa. Aí ele coloca, will they opt, né? Lembrando que aí mais uma vez o will, né? Ele tá a frase está no futuro, né? O futuro da dúvida. Will they opt for one of the establishment candidates? No caso, será que eles no caso, os eleitores, né? Será que eles vão optar, de certa forma, por um dos candidatos? Por um dos candidatos ele colocou establishment aqui, é como se fosse estabelecimento. Só que não fica legal você dizer candidatos do estabelecimento, até porque ele está se referindo a estabelecimento como se fosse o lugar mesmo, tipo assim, candidatos que você já conhece, que já são daquele recinto, então tipo assim, candidatos da casa. Quando ele diz candidato da casa, eu acredito que ele esteja se referindo aos candidatos que a gente já conhece, de certa forma assim, que você sabe que uma pessoa, aliás, um político, ele é candidato, né, ele ganha a eleição, assume o cargo, fica lá 4 anos, né, depois ele pode, se quiser, não vou dizer competir, mas concorrer, né, de certa forma, ao cargo dele. Então é isso que ele está querendo dizer, candidatos da casa. Aí ele continua. Who retain the customary advantages of backing by strong parties and the lion's share of advertisement time. Lembrando que é uma pergunta, né? Aí ele diz assim, ó, que de certa forma retém, né? Retém no sentido assim que prende, né? De certa forma, ou então pelo menos não é uma coisa muito que é livre para fazer o que quiser, né? Que retém as vantagens, no caso aqui ele coloca aqui advantages, né? No caso as vantagens customary, que é tipo as vantagens que são de costume, que são comuns, né? Que são habituais, as vantagens habituais de apoio de partidos fortes, né? De partidos fortes e a maior parte do tempo de publicidade. Beleza. Aí ele continua. Or will they choose one of the radicals? Aqui ele está colocando o one como se fosse numeral, viu, pessoal? Então não vamos confundir, não. Ou eles escolherão, no caso eles mais uma vez os eleitores, né? Eles escolherão um dos radicais, né? Que who must get the message out mainly through social media. De certa forma, deixa eu ver, vai escolher, eles escolherão um dos radicais que deve divulgar sua mensagem principalmente por meio das redes sociais. Tipo assim, aquele está enfatizando que realmente os candidatos hoje, a lei política ela é muito utilizada assim, no caso assim, usa a ferramenta das redes sociais. Aí ele continua. Complicating the picture further are a new political finance and new rules for elected members of Congress. Aí ele diz o seguinte, que em detrimento disso tudo, o que acontece? Ó? Que fica complicando, né, ainda mais a situação. Como? Surgiu, no caso, o surgimento de um novo regime político-financeiro e novas regras para a eleição de membros do Congresso. Perfeito. The fragmented presidential field means that a candidate could enter a runoff to be held on October 28 if needed, with just 15% of the vote. Vamos lá então. Aí ele continua, né? O campo presidencial fragmentado significa que um candidato pode entrar em um segundo turno a ser realizado em 28 de outubro, se necessário, né? Com apenas 15% dos votos. The safest bet may be that the election
will not produce the conditions for political and economic renewal that Brazil needs. Aí ele coloca, a aposta mais segura pode ser que a eleição, né, não produzirá as condições de renovação política e no caso a economia econômica de que o Brasil, aí ele coloca, precisa, né, ou então de certa forma, não vou dizer merece, mas de certa forma que o melhor mesmo seria o verbo precisar. Então pronto, essa seria a minha tradução, né? Você viu que tem algumas palavras que eu adaptei, não precisa você ficar atrelado a essa questão de ao pé da letra, porque senão você ia acabar querendo colocar aqui estabelecimento, ou então querer colocar a palavra festas, né? Porque aparece a palavra pares, né? Então cuidado com isso, entendeu? Eu digo isso por quê, pessoal? Porque muitas vezes a gente faz uso, né, de até ferramenta não vou dizer qualquer um, mas por exemplo os tradutores virtuais, como quebra-galho, e aí de repente você diz, eu botei determinado texto em um tradutor virtual e não ficou legal. Lógico, porque ele está traduzindo. Quem vai ter que fazer o julgamento de qual a melhor palavra é você, certo? Então tá aí, essa foi a prova de hoje. Espero que vocês tenham entendido essas minhas intervenções, né? Espero que vocês tenham percebido que foi meu intuito é o que? É de colocar realmente só aquilo que é pertinente, não é de certa forma ficar enrolando nada, porque essa questão de ficar enrolando, pessoal, de ficar tipo, eu vou ficar falando isso aqui porque eu quero mostrar que eu sei. Pessoal, eu acredito que pelos meus vídeos vocês já devem ter percebido que realmente eu não tenho essa pretensão. O que eu quero realmente é ajudar, certo? Então tá aqui, essa foi a aula de hoje, no caso o vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou com alguma dúvida, volte, principalmente deixe os comentários. Os comentários são a parte mais importante para mim, certo? Que é a partir deles que eu posso melhorar, que eu posso talvez até resolver alguma outra prova, então criar alguma atividade em cima deles, certo? Até mais, até o próximo vídeo.